Gente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, negou nesta quinta-feira que a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Imunidade, seja uma estratégia para blindar parlamentares. Após ter admissibilidade aprovada ontem na Câmara, a proposta está sendo discutida neste momento por parlamentares. Na avaliação de Lira, o texto não representa um salvo-conduto para deputados e senadores cometerem crimes. O presidente destacou que a proposta não concede inviolabilidade plena aos parlamentares. Segundo o presidente da Câmara, deputados e senadores deverão continuar sendo alvo da justiça quando extrapolarem seu direito à voz e opinião. Pela proposta inicial, só será permitida a aplicação de medidas cautelares contra parlamentares, como o uso de tornozeleira eletrônica, após decisão da maioria do plenário do STF. O texto também reduz o poder dos magistrados de definir como e onde os parlamentares ficam presos e em casos de flagrantes. A ideia de delegar a responsabilidade à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ou do Senado, no caso de senadores. Dessa forma, caberá ao respectivo colegiado decidir se o indivíduo fica preso em casa ou em unidade carcerária. A PEC da imunidade parlamentar é considerada uma reação do Congresso à prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, determinada pelo STF. Antes de passar a palavra para você, Constantino, Mark e Diogo, vamos acompanhar a manifestação de alguns parlamentares no Twitter exatamente sobre o tema. O deputado Marcel Van Hatten diz o seguinte: a PEC da imunidade não pode virar uma PEC da impunidade. Pelo contrário, precisamos restringir ao máximo possível o foro privilegiado. Aliás, deveríamos votar o fim do foro privilegiado. Enquanto não é votado, vamos restringi-lo ao máximo. Peça apoio do seu deputado. Esse é o tweet do deputado Marcel Van Hatten. Agora vamos para o tweet do deputado Alex Manente, que diz: PEC da impunidade, sou totalmente contra e o Brasil também. A população não aceita retrocesso no combate à corrupção, chega de impunidade no país. E a gente separou também o tweet do deputado Carlos Jordi, que diz o seguinte: a Câmara vota hoje o PL 558 de 2021, que impede que inconstitucionalidades como ocorrem nos inquéritos do STF possam acontecer novamente. Ministro não pode ser vítima, relator, acusador e juiz ao mesmo tempo, muito menos instaurar inquéritos de ofício. Aí a opinião de 3 deputados federais que a nossa produção separou aqui. Mark, vou começar por você hoje. E eu tenho aqui alguns dados que eu acho que é bem relevante, principalmente para o nosso ouvinte, o nosso espectador, compreender a situação atual. PEC do fim do foro privilegiado, Marcos Souza, 807 dias parada na Câmara Federal. PEC da prisão em segunda instância, 443 dias parada na Câmara Federal. PEC que reforça e altera a imunidade parlamentar, votada em 2 dias. O comentário é seu. É isso, Paulo. Havia outras prioridades e a Câmara as esqueceu, como vem esquecendo há muito tempo, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância, que é essencial para que o Brasil combata de fato a impunidade. O Lula só está solto porque o STF fez o serviço na questão da segunda instância, que é um bandido perigoso, né? Um corrupto que está nas ruas aí. A questão também do foro privilegiado, que a Câmara podia atrair agora para votar junto nessa questão aí desta PEC que está sendo debatida. A gente falou aí que parece uma resposta. Vamos afirmar aqui, é uma resposta ao que aconteceu com o Daniel Silveira há poucos dias. A Câmara está dando uma resposta e tem que ser feito algo, é verdade, mas não é esse texto. Esse texto é ruim, ele não foi debatido. Veja, o rito não foi seguido e o rito tem que ser respeitado. Um projeto dessa importância não pode ser votado dessa forma, apressada, no afogadilho. O rito de um processo legislativo, né, de um projeto de lei, nesse caso ainda mais importante porque é uma emenda à Constituição. A Constituição é o que nos constitui. Então veja a importância de uma mudança na Constituição. Então o rito tem que ser mais respeitado ainda, porque o rito serve justamente para aprimorar a ideia, para aprimorar o projeto, discutir com os diversos setores que estão representados lá na Câmara, a direita, a esquerda, o centrão. A gente pode não gostar de um ou de outro, mas eles estão lá e têm que ser ouvidos. A composição que tem que ser feita tem que ser levada em consideração todo mundo.
Esse processo tinha que passar pelas comissões, principalmente pela CCJ, e só depois ir ao plenário. Há exageros claros nessa proteção. A Câmara está dando uma resposta errada para um problema que é sim real. E está falando aqui alguém que critica o Supremo Tribunal Federal pela prisão ilegal que fez contra o deputado Daniel Silveira. Reforço que sou contra o que ele disse, a linguagem, as ameaças, as ilações, mas a forma da punição está errada. E aí, para corrigir isso, a Câmara vai lá e erra na dose, né? Essa PEC tem que ser melhor debatida. Do jeito que está no texto, a questão da imunidade parlamentar deixa o parlamentar praticamente livre de qualquer crime. Ele fica protegido demais. É o que ele chama até tecnicamente de foro por prerrogativa de função, mas no bom e claro português é foro privilegiado sim, porque é um privilégio para quem detém esse benefício. O povão olha lá e vê, o cara pode fazer qualquer coisa porque não vai ser preso. Então é foro privilegiado. Agora, no fim da tarde, Paulo, foi apresentado um substitutivo. O texto até melhorou um pouquinho, viu? Impede, por exemplo, o afastamento de deputados por decisões monocráticas. E está certo isso. Veja, a Constituição ela tem uma lógica de construção. E a lógica é lá do artigo 1º, o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, quem elege um deputado é o povo. Então, só o povo pode retirá-lo do mandato. E aí faz isso de forma indireta através dos seus representantes eleitos. Então a Constituição ela tem uma lógica que tem que ser seguida. Não pode ser dilapidada como a gente vê que acontece frequentemente no Brasil. Mas mesmo esse substitutivo ainda é ruim. Ele reconhece, por exemplo, o protagonismo do STF. Eu vi deputado ali, a gente trouxe agora os tweets falando, veja, eu estou votando porque o STF não pode ser tão poderoso assim. Esse texto está sendo votado, ele ainda reconhece o protagonismo do STF, sim. Ele constitucionaliza, por exemplo, a audiência de custódia para deputados, busca apreensão só pelo STF, enfim. A estrutura está errada, porque um dos problemas que levou o STF a essa politização foi colocar ele no jogo para manter as penas ou para conduzir processos políticos. E o texto ainda reforça esse papel do STF. Então tem muito deputado que está caindo no canto da sereia. Ele está achando que está retirando poderes do STF e não está. É só ler o texto. Então o meu medo, Paulo, para concluir, é que a Câmara erre na dose. E aí a diferença entre veneno e remédio é sempre a dose. Muito bem, para você que nos acompanha por imagens agora, vou pedir para o nosso Vitor colocar novamente aqui. Está acontecendo agora a sessão plenária virtual na Câmara dos Deputados que discute justamente a alteração das regras sobre imunidade parlamentar. Nesse exato momento, o deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, está com a palavra e a sessão vai rolar. Agora a sessão presidida pelo vice-presidente deputado Marcelo Ramos. Constantino, você é o próximo agora. Você defende alguma mudança necessária na imunidade parlamentar? Paulo, o debate talvez seja necessário, com calma, né, e passando pelos devidos ritos. Isso tudo foi ignorado, né? Então, da forma que está acontecendo a resposta, ela é uma resposta equivocada, acelerada, que leva àquela velha frase, né, de que a emenda se sai pior do que o próprio soneto. Veja, por que eles estão fazendo isso agora às pressas? Por conta da vergonhosa decisão que tomaram de acatar a prisão ilegal do deputado Daniel Silveira. Então ali faltou coragem para fazer a coisa certa e desenhar na areia a linha da qual o Supremo não poderia ter passado. Então faltou isso, 364 deputados se curvaram diante da pressão do STF, que vem agindo de forma totalmente arbitrária e ao arrepio da própria Constituição, da qual deveria ser o guardião, e agora fazem uma coisa meio mal arranjada ali para responder, para clarear a questão que se considera, então, ambígua da imunidade parlamentar. Só que tem um problema. No caso em questão do Daniel Silveira, não havia essa ambiguidade. Não havia, quer dizer, tiveram que lançar mão do entulho da ditadura, da Lei de Segurança Nacional, criaram uma coisa bizarra, que é o mandado para prisão em flagrante, por conta de um vídeo. Quer dizer, fizeram um malabarismo. E a Câmara aceitou para não ter que se indispor
com o Supremo. Então, ali houve o grande erro. E agora estão tentando remendar. Só que é um remendo cheio de buracos, né? Porque, veja, eu não sou nem tão radical em relação à necessidade de você amarrar bem essas pontas. Eu acho que a ideia do foro privilegiado tinha que ser discutida. Todo mundo é igual perante a lei, esse é um princípio. Eu entendo que a ideia original é você resguardar o político, o parlamentar, acima de tudo, né, que vai para o parlamento como representante de uma parcela da população e está sujeito ali a um jogo meio pesado, às vezes, meio sujo. A gente sabe que tem juiz de primeira instância em certas cidades e tudo mais, que tem aliados políticos e, portanto, desafetos, adversários. E a gente sabe que isso tudo pode produzir aí perseguição e tudo mais. Então tem que ter algum tipo de proteção, né? Agora, no caso do Daniel Silveira, repito, já existe a proteção. É um crime de opinião, ele não cometeu nenhum crime de fato, né? Então ele não cometeu um crime inafiançável que possa atropelar a imunidade parlamentar. O que você está falando agora para consertar um problema que não existia, portanto, é criar, sim, uma blindagem maior para crimes efetivos. Daí a necessidade, por exemplo, de uma emenda proposta pelo Marcel Van Hatten, que você leu aí, né? Porque ele quer o quê? Evitar que isso se torne a PEC da impunidade, né? É até curioso que ele precisa de 171 assinaturas, né? Um número bem sugestivo para impedir o quê? A facilitação do crime de peculato. Então, é importante que o Congresso não vire uma fortaleza do crime, né? E agora, o próprio parlamento tem que agir também dentro das suas dos seus instrumentos, né, das suas prerrogativas, para não gerar um ambiente de total impunidade e descrédito perante a sociedade. Nós temos deputado acusada de assassinato, nós temos o outro pego com dinheiro na cueca, entendeu? Isso tudo vai minando a confiança da população no Congresso. Agora, a resposta não pode ser o Supremo atropelar, então tem que ter as divisões bem claras, e tampouco pode ser o Supremo deixar esses casos de lado para ir atrás de um deputado que andou atacando ministros do Supremo. Quer dizer, que tipo de insanidade coletiva é essa que estamos vivendo? Todas as instituições no Brasil estão esgarçadas, porque falta o quê? Falta trazer um pouco mais de clareza sobre a função de cada uma delas. Diogo, nesta semana nós discutimos, inclusive aqui no 3 em 1, uma fala do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, defendendo um projeto de lei que altere também regras em relação à contratação de filhos e parentes, né, de políticos nos órgãos públicos. Agora, há pouco estava aparecendo nas nossas imagens aqui a sessão plenária na Câmara dos Deputados que discute a imunidade parlamentar. Nesse exato momento fala a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, mas em paralelo a isso, nós batemos 250 mil mortes pela Covid-19 aqui no país. Estão vivendo uma realidade paralela, Diogo? Parece que os deputados só pensam neles mesmos, né? A PEC emergencial, que a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, ficou para ser votada semana que vem, né? Enquanto isso, a prioridade passa a ser garantir uma extensão da própria imunidade, né? A imunidade parlamentar, que alguns deputados aí já estão chamando de PEC da impunidade, né? Foi o caso do Marcel Van Hatten, que está aparecendo aí agora. Então, mas essa PEC, de fato, como foi falado, surgiu por uma preocupação legítima, né? Mas nasceu como um Frankenstein, né, que vai acabar blindando da justiça parlamentares que cometeram crimes. A preocupação legítima foi isso que foi falado, foi a arbitrariedade do STF no episódio da prisão do deputado federal Daniel Silveira, que muitos viram como uma decisão corporativista e que agora dá origem a outra manobra corporativista, desta vez por parte da Câmara dos Deputados. A primeira coisa que chama atenção, Paulo, é a rapidez com que a PEC foi colocada de pé, né, e com que se pretende votá-la, né? Exatamente isso que você falou, né? Enquanto o país aí ultrapassa a marca de 250 mil mortes, a gente está no pior momento da pandemia, né? E na região do Amazonas, por exemplo, o número de mortes só esse ano já supera as mortes do ano passado, né? E como foi dito também, é uma PEC que não passou sequer pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Não se muda a Constituição como quem muda de roupa, né? E a PEC é uma mudança na Constituição, é algo sério, algo que precisa ser discutido com calma.
E um detalhe também, essa PEC ela foi admitida com apoio não apenas de partidos do Centrão, né? Então a gente não pode colocar só na conta deles essa decisão aí de avançar com essa tentativa de estender a impunidade, digamos assim, né? Alguns dos problemas dessa PEC que eu apontaria são os seguintes. Primeiro, que entre os crimes que permitiriam prender um parlamentar em flagrante, não estão incluídos os crimes contra a administração pública. Então seria uma maneira de contemplar isso, que é uma grande preocupação da população, né? A questão da corrupção, né? Então, da maneira como o texto coloca, se o sujeito for pego com dezenas de milhares de reais na cueca ou aceitando propina em flagrante, ele ficará livre mesmo assim. O segundo ponto é que a custódia do parlamentar ficaria a cargo da Câmara, como você falou no início aí, ao apresentar a notícia, e não da polícia. Então, assim, eles vão definir um lugar ou pode acontecer deles definirem que a pessoa fica na própria Câmara, vai colocar uma cela no porão da Câmara, ao lado da sala dos jornalistas? O terceiro ponto é essa questão da busca e apreensão em residências e gabinetes de parlamentares que só poderiam ser endossados pelo plenário do Supremo. Alguns juristas estão dizendo que o STF só precisaria entrar nisso se for em razão de crime exercido na função parlamentar, não para qualquer tipo de crime, né? O quarto ponto é a brecha que se abre para tornar mais difícil a ineligibilidade de parlamentares condenados, né? A condenação precisaria ser confirmada por órgão colegiado. Então, a PEC tem essas e outras jabuticabas, e é interessante ver o Arthur Lira defendendo com unhas e dentes essa PEC da imunidade, porque faz sentido, né? Ele é réu em 2 processos por corrupção no STF. Você me pedindo a palavra, por favor. Olha só, Paulo, não só complementar ao que o Diogo está dizendo, veja, com o texto atual, o Daniel Silveira não seria preso. Então veja a hipocrisia de boa parte dos deputados que cederam aí à pressão de parte da mídia e do Supremo Tribunal Federal, né, mantendo a prisão do Daniel Silveira, e agora querem votar um texto que não o deixaria preso. Então isso mostra a hipocrisia de boa parte da Câmara, que quer salvar a própria pele, mas aí quando precisa entregar lá alguém na bandeja, o faz também sem a menor cerimônia. A gente continua acompanhando por imagens a transmissão, né, ao vivo da sessão plenária virtual que vai definir aí a votação que altera as regras da imunidade parlamentar. Qualquer novidade a gente volta aqui no 3 em 1 a falar sobre este tema.